Pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Rodrigues e hoje, pessoal, vim trazer para vocês mais um tutorial. E nesse tutorial vamos aprender a como utilizar aqui o VSpooR 5.5 do famoso conhecido VMware. Pessoal, para quem não conhece o VMware, né, eu sei que muita gente conhece, muita gente também não conhece. O VMware ele é um sistema operacional que permite você criar máquinas virtuais. Eu vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar do VirtualBox ou então do Virtual PC? São programas que você instala no seu computador e consegue criar máquinas virtuais. Para quem fez curso na área de informática, na área de hardware, provavelmente vai ter, ter tido esse conhecimento de poder criar máquinas virtuais. E através dessas máquinas virtuais você pode colocar uma aplicação, alguma coisa, né, que você tenha interesse. Então, como MySQL, um servidor de site, enfim. Você pode criar uma máquina para cada ideia que você tiver. Então, o VMware ele permite que você crie máquinas virtuais, crie sistemas operacionais diferentes um do outro. Ou seja, eu tenho 5 máquinas, uma com Linux, uma com Windows, uma com iOS, enfim, o iOS eu nunca testei, mas se caso tiver, pessoal, eu não tiver, eu penso que você ignore a questão, mas o que é legal? Posso ter 3 Windows, 3 Linux, por exemplo, 3 sistemas operacionais, um Windows 7, Windows 8, Windows 10, ou Windows Server 2008, 2012, 2003 ou 2016, enfim. Ou seja, simplificando a questão, o VMware permite você criar várias máquinas virtuais, ok? Então, você pode instalar vários sistemas operacionais diferentemente um do outro e o que é legal é que você pode separar a memória RAM. Por exemplo, eu quero 1 GB para uma máquina X, 2 GB para a máquina Z e, exemplo, mais 5 GB para a máquina A. Então, pessoal, eu posso definir essas configurações. E, pessoal, para fazer esse tutorial, eu vou usar o dedicado da Online Show, o Xeon 1620 V2. Ele tem 16 GB de RAM, 8 vCPUs, tem aí 4 TB de HD, tá? Lembrando que são duas partições de 2 TB e tem um IPv4, um IPv6 e o uplink de 250 Mbps. Ok, pessoal? Então vamos usar esse dedicado, mas Alisson, eu comprei um dedicado de 210. É a mesma coisa? É o sistema operacional VMware, nada vai mudar além do dedicado, ok? Então, se você tem um dedicado diferentemente do que eu apresento aqui, vai ser a mesma coisa, ok, pessoal? Então, tenho esse dedicado aqui, o V2, tá? O 1620 V2 do Xeon, né? Que é uma marca de processador. E para mim, inicialmente, começar a trabalhar essas máquinas virtuais, eu vou precisar de um programa chamado VMware VSpooR Client, ok? Eu tenho essa versão, esse cliente na versão 5.5, que ele não está aqui no momento, não tem problema. Eu vou pegar ele aqui, tá aqui o programa instalado. Alisson, aonde você baixou esse programa? Provavelmente você vai me perguntar isso, né? Ou você está se perguntando, onde você baixou o programa? O programa, pessoal, eu tenho um link hospedado no meu Google Drive, que também vai estar disponível, pessoal, na descrição desse vídeo, tá? Só lembrando, ó, vou disponibilizar o link do programa, a licença do VMware e link do programa, licença do VMware e o site do Online Show, se caso você é de uma outra empresa ou tem curiosidade em contratar um servidor dedicado, o link da Online Show. Bacana? Então, nesse caso, tá aqui nosso VSpooR. Para mim logar nesse programa, o que eu preciso? Eu vou precisar do link, né, baixar o programa e tudo mais. Eu vou precisar de um IP de uma máquina virtual. Só lembrando, hein, pessoal, só deixando anotado que o IP, ele, para cada máquina virtual que eu criar, eu preciso de um IP. A não ser que você tenha conhecimento técnico em criar uma máquina DHCP, que vai compartilhar internet com as demais máquinas. Aí nesse caso, pessoal, é uma coisa bem específica. Então, nesse caso, eu vou tentar explicar de uma forma mais tradicional, ok? Cada máquina virtual, o seu próprio IP.
ok? E cada IP, pessoal, só lembrando, né, para quem contrata dedicado na Online Show, custa apenas R$ 10. Então, se eu tenho 10 IPs, eu gasto R$ 100. No entanto, pessoal, o que é interessante nisso, que eu só pago apenas uma vez, ok? O endereço IP, pessoal, é um endereço exclusivo para cada máquina, ok? Então, pessoal, vou fazer o login no meu Vespuar com o IP, ou no caso, hostname, tá? Que é o nosso caso do vídeo, usuário host e a senha, que possui aí 10 estrelinhas. Então, vamos lá, pessoal. Já tem um programa, então vamos entrar no VMware Vespuar 5.5, que é o cliente aí do nosso VMware. Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então vamos lá, hein? Vou abrir aqui o meu Vespuar. Lembrando que eu já preenchi aqui os dados, tá? De usuário, senha, né? E o hostname, conforme está aqui nessa informação. E provavelmente você vai me perguntar, Alisson, como eu vou encontrar essas informações? Só lembrando, tá, pessoal, que isso também vai ser enviado para o seu e-mail, o IP, o endereço MAC e tudo mais. Então, nesse caso, eu vou fazer login no programa, né? Colocando esses dados nos campos solicitados, IP, usuário e senha. Toda vez, né? Toda vida também, que eu for abrir o programa, ele vai aparecer essa mensagem falando que o VMware não reconhece, que o meu Windows, na verdade, né, não reconhece o certificado. Eu simplesmente ignoro, tá, pessoal? E nesse caso, ele vai fazer login, que isso vai acontecer em alguns segundos aí. E a primeira tela que eu tenho do VMware, quando eu logo pela primeira vez, é essa tela aqui. Por que, Alisson, pela primeira vez? Porque ele geralmente costuma ficar em outra tela. E também, pessoal, vocês vão ver uma caixinha falando que eu tenho 58 dias. O VMware, pessoal, tem uma versão grátis, uma versão paga e uma versão trial. A versão trial você usa ele tipo no full, todas as funções liberadas. Geralmente, né, todos os VMware em geral, todos os provedores têm a licença gratuita. Nesse caso, a gente deixa ele na licença trial e quando termina você pode pedir pra gente. E também, pessoal, só lembrando que no e-mail vai ter a licença do VMware gratuito, ok? Então, nesse caso, você pode usar uma licença gratuita ou também aproveitar esses 58 dias, que são 2 meses praticamente, usar a versão trial, né? E no caso, eu vou clicar simplesmente em OK. Pronto. E agora, pessoal, qual é a primeira coisa que eu faço no meu VMware? Eu clico em inventário, ok? Que é inventory. E o que eu vou encontrar? O meu dedicado, né? As funções do dedicado. Bom, pessoal, eu vou fazer praticamente um resumo para você já começar a usar o seu VMware. Qual é a primeira questão que é levantada quando você abre o VMware? Como eu crio uma máquina virtual? Como eu seleciono um HD, memória? Como eu coloco um IP para essa máquina? Então, eu vou levantar essa questão, a questão mais funcional do VMware. Então, pessoal, aproveitando esse momento, eu vou criar uma máquina virtual e vou instalar o sistema operacional Windows Server 2008, ok? Posso criar outras máquinas virtuais? Posso. Nesse caso, eu crio uma e, de acordo com o que vocês vão aprender agora, vocês vão criando demais máquinas. O que você vai fazer? Você vai clicar no servidor dedicado, ok? E vai clicar aqui em cima, tá, pessoal? Só levando aqui a questão. Em Getting Started. E vai clicar em Create New Virtual Machine. Pronto. Então, pessoal, ele vai vir para essa tela, que é bem simples de entender. Ele está te perguntando o seguinte: como que você quer instalar essa máquina virtual? Você quer instalá-la de maneira rápida ou de maneira detalhada? A maneira rápida, pessoal, praticamente, ele, de acordo com o sistema que você vai selecionar já já na próxima tela, ele vai predefinir todas as configurações, o HD, memória, processador, todas as configurações necessárias para que esse sistema operacional que você seleciona consiga funcionar no seu perfeito aí, em perfeitas condições, né? Então, nesse caso, eu vou selecionar rápido, né? Vou clicar em seguinte, que é o Next.
Ele pergunta, mas qual vai ser o nome dessa máquina virtual? Vou colocar VPS1, ok? Posso criar VPS2, VPS3. Enquanto, só para deixar isso bem claro, em relação às máquinas que você for criando, enquanto você tiver recurso como processador, memória RAM, você pode criar máquina, ok? Então, nos casos, estou colocando VPS1, cliquei em Next ali sem avisar, mas já foi clicado, né? Venho para essa tela aqui. E nessa tela, eu tenho dois HDs. Eu tenho um HD de 2 teras, que é quase 2 teras, né? 1.800. E tem um outro HD de quase 2 teras também, que é 1.82. Ok? Então, nesse caso, qual dos HDs eu vou selecionar? Eu posso usar os dois ao mesmo tempo para usar os 4 teras? Não. Você pode criar duas partições. Você pode usar uma partição total de 1.80 e outra de 1.82. Dois HDs, ok? Na mesma máquina. É possível? Sim. Nesse momento, eu não vou ensinar isso, ok? Eu vou ensinar você a usar um dos HDs e, no caso, em outro vídeo eu vou explicar mais sobre essa configuração que ela é um pouco específica e eu preciso apresentar outras questões também. Então, nesse caso, vou selecionar o HD1, né? Vou clicar em Next, vou selecionar o sistema que eu desejo instalar. Por quê? Como eu selecionei um modo rápido de instalação, eu preciso, no caso ele está me perguntando, mas qual é o sistema operacional que você vai querer instalar nessa máquina virtual? Eu falo que é o Windows e eu falo também que é o Windows Server 2008. Alisson, o sistema operacional que eu quero não está aqui, certo? Praticamente você seleciona Authors e aí ele vai te exibir muito sistema operacional. E se por fim você não achar o sistema operacional que você tem interesse, você seleciona a bitagem dele, né? Seria aí 64 bits. Bitagem eu não sei tecnicamente o nome correto para isso, mas as versões, né? 32 e 64 bits. Então você seleciona aí qual é a versão que você vai instalar, né? Mas no caso geralmente tem, né? Então tem Linux também, tá pessoal? Ubuntu, CentOS, Debian, vários tipos de versões Linux. Então, no meu caso, pessoal, vou instalar o Windows Server 2008 e vou clicar em Next. Perfeito. Tá aqui a network, né? Tá perguntando qual placa de rede que eu quero usar. Se eu tiver conhecimento técnico, pessoal, no caso, seu caso, tá? Que eu tenho, mas eu não utilizo muito. Na questão da placa de rede. Eu posso, pessoal, criar várias placas de rede determinando velocidade, determinando configurações específicas de rede. Posso fazer isso? Posso. Nesse caso eu fiz? Não. É um dedicado novo. A única placa de rede que eu tenho é VM Network, que está apontada para E1000. E1000, pessoal, é uma placa de rede virtual. Tem outras placas de rede virtuais? Tem. Eu não vou falar sobre isso também, porque é um caso específico e técnico, tá? Para todos os sistemas operacionais que você for usando de início, recomendo que utilize a E1000, ok, pessoal? Em outro vídeo, vou aproveitar essa oportunidade e vou explicar tecnicamente como você pode configurar essas placas de rede. Então, nesse caso, pessoal, eu vou clicar em Next. E aqui ele me pergunta o seguinte, mas beleza, você vai selecionar a placa X, vai usar o sistema X, né? E quantos GB de HD você vai precisar para essa máquina virtual? Eu falo, no caso, né, digitando aqui no programa. Eu vou querer 500 GB. Pouca coisa, né? Só 500 GB, só. Opa, bati no microfone. Só 500 GB, tá bom. Então, tá, pessoal, só para brincar um pouquinho aqui com o VMware, 500 GB, tá? Lembrando que depois eu excluo essa máquina. Beleza, então vou clicar em Next. E agora ele tá me dando um resumo. Olha, você tem uma máquina que você vai criar com o nome de VPS1, que vai ser no dedicado X, que vai ser no HD X, que vai usar o sistema operacional X, uma placa de rede, que vai ser a VM Network, a E1000, vai usar um HD de 500 GB, né? E finalizo? Não, pessoal, ainda falta algumas configurações, como memória e placa de rede. Mas, Alisson, você já não configurou a placa de rede? Sim, eu configurei. No entanto, pessoal, eu vou configurar o endereço IP nessa placa de rede. Então, o que acontece? Eu vou marcar essa caixinha aqui sempre, tá, pessoal?
Edit Virtual Machine, ok? Tá fazendo aqui um resumo rápido. Clico em Continue. E aqui, pessoal, ele me apresenta várias configurações. Eu já vou direto para as mais importantes. Memória RAM ele já ajustou para 4. Mas, Alisson, eu quero 5. Pode colocar 5. Alisson, eu quero 15. Bom, você tem que colocar 14, né? Porque o VMware costuma usar 2 GB. Então, eu quero 8. Eu quero 2, por exemplo, tá, pessoal? Então, mas por que dava 4, né? Eu entrei, já entrou com 4 GB de RAM. Porque quando você lá atrás selecionou o Windows Server 2008 R2, ele automaticamente ajustou as configurações mais próximas para o bom funcionamento do sistema operacional. Então, pessoal, nesse caso eu vou utilizar 2 GB, né? E aqui no processador é uma pergunta muito interessante, né? Vocês provavelmente podem me perguntar como isso aqui funciona. Pessoal, eu não tenho uma ideia certa funcional para isso. Isso aqui é o seguinte: existe a parte virtual do seu processador, existe a parte física do processador. Eu vou responder perguntas simples. Como usar o mínimo do processador? Deixa 1. Como usar mais ou menos? 2. Como usar total? 8 ou então 8 em cima, ok, pessoal? Como usar mais ou menos? Mais ou menos bom. Como usar de maneira boa, né? 2. Vai usar em cerca de 30 a 60% do seu processador. Então, eu costumo fazer isso, vou deixar 2. Eu posso criar aqui umas 10 máquinas, 12 máquinas com 2 que funciona legal. Lembrando que depende, né, pessoal? Se você for colocar para usar muito recurso nessas máquinas, com certeza não aguenta. Mas dependendo do caso, tá, pessoal? Funciona bem. Então eu costumo deixar 2, que é 4 CPUs, né? 2 lógicos e 2 virtuais. E aqui eu tenho a placa de vídeo, que nesse caso, pessoal, é bem técnico essa parte. E eu vou ser mais direto para não perder muito o seu tempo com muitas explicações. Eu vou pular diretamente para o CD, tá, pessoal? E no CD, a Online Show já deixa na sua gravadora 3 sistemas operacionais, tá, pessoal? Lembrando que estava aqui, ó, Client Device e cliquei aqui, Data Store ISO-File. Então, só prosseguindo, a Online Show deixa para você 3 sistemas operacionais, sendo eles Windows Server 2008, 2012 e o Ubuntu, ok? E nesse caso, eu vou selecionar aqui em Browse, vou em HD1, ISOs, vou clicar em Windows Server 2008 e vou clicar aqui, pessoal, Connect H Power On. Beleza. Pronto, pessoal, configurei memória, tá? Processador e falei qual o sistema operacional que eu quero instalar no meu dedicado, que é no caso o Windows Server 2008. E vou também, pessoal, vou configurar a internet. Aqui na parte de New NIC, a de DING, né, que é adicionar uma nova placa de rede, eu vou clicar em manual e eu vou pegar um MAC, pessoal, do IP que eu tenho, ok? Que é isso aqui, né, que é o IP de exemplo. Então, nesse caso, copio o MAC e colo o MAC aqui, ok? Quando eu vou configurar a rede, eu vou configurar com esse IP, né? E eu vou ter um getter padrão, que já vou colocar aqui também no bloco de notas, que no caso é para configurar dentro do meu Windows Server 2008. Então, nesse caso, pessoal, tenho aqui o E1000, né? A placa E1000, e tenho também o MAC do IP que eu quero configurar. Apenas isso basta? Não, pessoal, isso aqui é só sinalizando que o IP vai vir para essa máquina, mas que, no caso, a máquina ainda não tem esse IP configurado. Então, tudo é feito de forma manual. Tendo isso tudo pronto, vou clicar em Finish. E agora, pessoal, aqui no meu dedicado, vou clicar na opção de mais. E tem aqui VPS1. Vou clicar aqui em cima, tá, pessoal? Em Power On. Só lembrando que ele estava criando a máquina, tá, pessoal? Ele apresenta todos os eventos do dedicado aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui na parte da máquina, né? E vou clicar em
Power On e ele vai ligar a máquina. Quando ele ficar verdinho, como é o caso agora, dedo direito, Open Console. E aí, pessoal, ele abriu aqui rapidamente. E aí, então, ele vai mostrar a tela do Windows Server 2008. Pessoal, eu não vou perder muito tempo com vocês com muitas explicações, tá, pessoal? Eu vou fazer mais a parte necessária. Então, nesse caso, a gente já tem aqui o Windows Server 2008 iniciando. Eu tenho aqui a placa de rede. Aliás, placa de rede, né? Eu tenho aqui, perdão, tá, pessoal? Só corrigindo aqui a fala. Eu tenho a instalação do Windows Server 2008 e ele está pedindo para mim selecionar o idioma. E só lembrando, pessoal, que o mouse aqui nessa área onde eu tô é bem lento. Então eu selecionei português, vou clicar em avançar, vou clicar em instalar agora e ele vai fazer a instalação. E só lembrando, pessoal, que o seu mouse ele fica preso dentro da máquina virtual. Então você vai tentar sair da máquina virtual e não vai conseguir. E para sair da máquina virtual, no seu teclado agora, geralmente eu recomendo fazer isso do computador. Que no notebook eu não sei se isso vai funcionar. Você vai apertar a tecla Ctrl Alt. E aí você vai poder sair da máquina normalmente. Então, voltando para dentro da máquina, eu vou selecionar a versão Windows Server 2008, tá? R2 Standard. E vou clicar em avançar. E agora ele vai me dar aqui a licença do sistema operacional. Eu vou marcar para aceitar e clicar em avançar. E agora ele está perguntando sobre o HD e sobre o tipo da instalação. Como é uma instalação totalmente nova, eu vou personalizá-la. Vou selecionar o meu HD de 500 GB e vou pedir para instalar. Se você tem conhecimento técnico e conhece sobre partições e essas coisas em relação à formatação do sistema operacional Windows, você pode personalizar, ok? Isso que eu estou fazendo é uma instalação rápida e padrão. E nesse caso, vamos aguardar o sistema operacional instalar. Então, eu vou até pausar o vídeo para não gastar muito do seu tempo. E quando ele estiver quase acabando, eu já volto no vídeo e isso vai gastar apenas 1 segundo do seu tempo, ok? Então, vamos lá, hein? Saindo aqui da máquina. Bom, pessoal, a parte mais demorada já terminou, que é expandindo os arquivos do Windows. E agora, cerca de 1 ou 2 minutos, ele provavelmente vai fazer o resto. E já já, tá, pessoal? Já vou explicar a questão da configuração da placa de rede do Windows. Ele vai instalar o Windows normalmente, né, conforme você já está vendo no vídeo. E quando ele terminar essa parte aqui, ele vai vir para outra tela. Para a tela de, no Windows, menu iniciar, tudo mais. Então vamos aguardar ele instalar. Então ele está quase finalizando a instalação. E pessoal, eu estou fazendo um resumo do vídeo da forma mais rápida de instalação. É claro que se você é assinante do canal e se você ainda não assinou, você vai ter mais vídeos relacionados ao VMware. Sendo esse primeiro vídeo para quem é iniciante, para quem quer aprender como instalar uma máquina virtual. E tá aí, tá finalizando a instalação. A instalação é rápida, né? Gasta aí 5, 10 minutos. E ele está quase finalizando. Ele está pedindo para me reiniciar aqui. Então eu vou clicar em reiniciar agora. E vamos lá, pessoal. Ele está quase acabando, tá? Praticamente eu acho que falta ele terminar as instalações, eu acho. Eu acho que ele está quase lá, né? Então vamos aguardar aí mais um pouquinho. Tá aí, pessoal. Tá terminando aí a nossa instalação do Windows Server 2008. Pessoal, eu também vou aproveitar, não nesse vídeo, tá? Só comentando aqui os próximos vídeos. Vou tentar também trazer vídeos da instalação do Windows Server 2012, o 2016, o Ubuntu, o CentOS e o Debian, ok? O Ubuntu, o CentOS, o Debian, esses aí são muito trabalhosos e tem que realmente ter um conhecimento técnico em relação à rede, tá? Instalação
Não muito, mas a rede mesmo é um pouquinho mais burocrático. Mas o Windows é o sistema mais fácil de você se instalar, é um sistema bem simples, assim, ser next, next, e eu quero HD assim, quero dessa forma, então ele é bem mais fácil, simples de instalar. E é isso, gente. Estamos aguardando aí a nossa instalação e vamos lá. Pronto, pessoal. E agora, ele, né, praticamente instalou o Windows, levou em alguns minutinhos. E agora é a parte mais importante, né, do Windows Server 2008, que é a parte de senha. Ele vai perguntar para mim qual senha que eu quero utilizar. E lembrando, pessoal, que muita atenção nessa parte, porque se você digitar uma senha e depois esquecer, formata de novo, né? Vai lá e formata a máquina novamente. E beleza, pessoal. São partes de instalação, né? Então vocês vão ver toda essa questão, essa coisa chata de instalação aí. De estamos instalando, preparando os drivers, né? Toda essa questão aí da instalação. E bacana, até que enfim chegamos aqui à parte onde ele vai perguntar a senha, né? A senha de usuário deve ser alterada ao fazer o primeiro logon, né? Então vamos lá. Vou clicar em OK. Vou digitar a senha, né? É uma senha facinho, né, pessoal? Prontinho, de ter uma senha rápida aqui. E vou clicar na setinha azul. E OK, pessoal. Então tá aqui meu Windows Server 2008 R2. E quando ele terminar de instalar, eu só vou fazer mais uma configuração, que seria a configuração de rede. E para mim fazer isso, eu vou aguardar ele carregar aqui. Eu vou vir aqui na placa de rede e vou clicar dedo direito, abrir central de compartilhamento. E aqui, pessoal, eu vou clicar na conexão local. Eu vou vir em propriedades. E vou vir aqui em protocolo TCP versão 4. Vou clicar em propriedades. Então, pessoal, eu vou preencher o endereço IP com as informações que eu tenho no meu e-mail. Ok, pessoal? Então, o que eu tenho no meu e-mail? Eu tenho aqui o endereço IP, tenho, né, o MAC, que no caso eu já coloquei no VirtualBox, tá? No VMware, tá, pessoal? Já coloquei o MAC no VMware, né, conforme vocês viram aí anteriormente. Tem a máscara de rede e tem o getter padrão, tá, pessoal? E o DNS, que eu não coloquei aqui, mas vou aproveitar e escrever o DNS, que no caso 8.8.8.8. Então, pessoal, vou preencher essas informações aqui na minha placa de rede na máquina virtual. No caso, vamos lá, 66, né? Então vamos preencher 66, 70, 233, 105, ok? O getter é 255, a máscara, tá, pessoal? 255, 255, 255. O gateway 158, 69, 251, opa, 251, 254. Tá, pessoal? Lembrando que essas informações para todos os sistemas operacionais você pode preencher dessa forma, tá bom? O IP que você vai receber, a máscara de rede que você vai receber no e-mail e também um getter padrão, ok? Então, nesse caso, vou clicar em OK. E só lembrando, pessoal, se você tem um dedicado, nem todo getter padrão vai ser esse que você vê nesse vídeo. Então, é muito importante você dar uma olhadinha no e-mail e ver qual é o getter padrão que você vai precisar para instalar o seu dedicado. E, pessoal, observe a placa de rede ali embaixo. Ele está configurando, ó. Ela ficou com a internet, ok, pessoal? E vou clicar em fechar. Pessoal, você vai ver aqui que ele aparece com o nome de rede, ou rede 2, ou rede 3, rede 4, ou simplesmente rede como está aqui. O que é importante você saber, né, especificamente sobre o Windows Server 2008, é que se ele aparecer internet aqui e aparecer não identificada, você digitou o IP errado ou o getter errado, ok? Se ele aparecer sem internet
e e não identificado, quer dizer que você colocou o MAC errado no VMware, ok? Então, pessoal, essas informações, se der errado, você tem que conferir informações por informação. Ou seja, o IP está certo, o getter está certo, a máscara de rede está certa, o MAC que eu coloquei lá no VMware está certo, enfim. Então, pessoal, eu tenho essa máquina virtual pronta para usar, né? Já criada, instalada, né? E eu vou simplesmente agora liberar a área de trabalho remota do Windows Server 2008. Para mim fazer isso, basta eu entrar no menu iniciar, dedo direito em cima de computador, propriedades, e aqui, pessoal, ó, tenho 2 GB, tá vendo? Eu vou em configurações remotas, vou em remoto e vou em permitir conexões de computadores, né? Ele vai falar assim, mas você tem que ter essa configuração no seu firewall. Você tem? Aliás, nós já adicionamos, né? Beleza? Então, eu vou clicar em OK e vou clicar em OK novamente, ok? E para me testar, para ver se realmente essa máquina virtual já está funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o IP, né? E vou colocar ali na minha área de trabalho remota. Então vamos lá. Tá aqui minha área de trabalho remota. Eu vou clicar em conectar e ele vai pedir usuário, né? Que é sempre para essa ISO que vem nessa máquina é administrador. E a senha que eu configurei quando eu terminei de instalar o servidor. Então ele já deu certo, tá? Lembrando que ele está me dando um aviso na área de trabalho. E essa máquina virtual já está pronta. Tá aí, ó. A máquina que a gente criou, né? Foi de forma bem rápida, tá? Lembrando que esse rápido levou 30 minutos, né, pessoal? Isso que eu chamo de rápido, né, pessoal? Eu não quero... Não que tô afim da forma difícil, né? Pensa, explicar opção por opção, levaria ali umas 2, 3 horas para explicar o VMware de maneira bem um pouco complexa. Beleza. Então, pessoal, tem uma máquina virtual criada. E aí, então, algumas perguntas finais, tá? Porque o vídeo só se resume a isso. Conhecendo o VMware, como você está conhecendo até agora, e criamos uma máquina virtual, determinamos memória, selecionamos a ISO, instalamos o Windows Server 2008. E pergunta simples, como ligar, desligar e como deletar a máquina. E também como aumentar o HD. Então vamos lá. Para mim desligar a máquina, eu clico na máquina, ok? Dedo direito, power off, ok? E sim. Então nesse momento eu acabei de desligar a máquina. Se eu quiser ligar ela novamente, eu posso clicar no botão, marcar ela aqui no VMware, né? E clicar no botão Power On. Ou então, dedo direito, Power On, ok? Para mim editar as configurações dela, como eu vou fazer agora, eu sempre tenho que deixar ela desligada, dedo direito, Edit Settings, e aqui eu posso trocar a memória, posso colocar mais ou colocar menos, posso trocar a configuração do processador, né, deixando mais ou menos, e também posso trocar o MAC e configurar outro IP da forma que vocês acabaram de aprender a configurar o IP na placa de rede. Então, o MAC é muito importante também, né? Posso aumentar o HD? Posso, tem 500, quero colocar 1 TB. Pronto, dou um OK. Mas Alisson, esse 1 TB vai aumentar lá no meu Windows? Se você souber como fazer esse aumento, dá para fazer. Se você não souber, você vai aumentar aqui, mas o Windows vai ver que tem disponível, mas você tem que configurar. Então eu recomendo até se você não souber fazer por enquanto, porque futuramente eu até então vou ajudá-los, né, com mais vídeos aqui no canal, ensinar a mexer como você aumenta aí o HD dentro do Windows. Não é difícil, mas eu vou fazer um vídeo só para isso, bacana? Beleza, pessoal, então posso mexer em tudo, dar um OK e pronto. Eu vou cancelar porque eu não quero passar o HD para 1 TB. Então, pessoal, outra pergunta também que seria bem relevante, posso diminuir a configuração do HD? Exemplo, está com 1000 TB, com 1 TB, eu quero passar para 300. Não. No Windows não tem essa funcionalidade. E nem no VMware. O VMware não aceita você diminuir o HD. Então, pessoal, não pode ser feito isso. Mas, Alisson, eu fiz essa máquina errada, pegou vírus e eu quero deletar essa máquina. Como que eu faço? Dedo direito na máquina, Delete from Disk.
Pessoal, ó, from disk, tá? Nunca delete from inventário, ok? Então, delete from disk e sim. Ou seja, acabei de mandar essa máquina para o espaço. E aí, então, eu posso criar uma outra nova. Ah, Alisson, eu poderia criar outras máquinas além dessa máquina que eu criei agora? Pode. Você pode criar 3, 4 máquinas, o tanto que você tiver de processador de memória RAM disponível. Então, coloco máquina com 10 máquinas com 1, ou 10 máquinas com 2, 2. Enquanto você vir aqui, você clicar no dedicado, ó, vir em sumário e tiver CPU e memória sobrando, desce a lenha. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que realmente esse vídeo ajude você que é nosso cliente, que contratou aqui um dedicado aqui no site da Online Show, tá? Eu vou trazer mais vídeos, tá, pessoal? Porque esse é um vídeo bem importante para quem nunca usou VMware. E nos próximos vídeos vou explicar mais sobre a questão do VMware. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. E se você gostou, like. Se você tem dúvidas, não deixa de perguntar, porque a sua pergunta pode virar o meu próximo vídeo, hein? Então, beleza, pessoal. Vou indo nessa e fechando o VMware. Fui!